A culpa inicial. O relógio de parede na sala do Sr. Joaquim parecia bater mais forte a cada segundo, marcando um tempo que ele sentia que não lhe pertencia mais. Durante décadas, sua vida foi pautada pelo badalar dos sinos da matriz e pelo murmúrio constante das orações que brotavam naturalmente de seus lábios. Mas agora, o silêncio em sua casa era pesado, sufocante, como um manto de chumbo que ele mesmo havia tecido. Joaquim não rezava mais. Não porque tivesse perdido a crença na existência de Deus, mas porque acreditava que Deus, finalmente, o tinha visto de verdade, e o que ele encontrou foi algo que Joaquim considerava repugnante: o rosário esquecido. Um erro cometido no passado, uma falha de caráter que ele escondeu debaixo do tapete da sua boa reputação por anos, havia vindo à tona em sua consciência de forma devastadora. Ele se sentia um hipócrita, um sepulcro caiado, e a vergonha era tanta que ele não conseguia sequer olhar para a imagem de Nossa Senhora que ficava na cabeceira de sua cama. Para Joaquim, a oração exigia uma pureza que ele sentia ter perdido para sempre, e por isso, ele se afastou, escondendo-se nas sombras de sua própria culpa, acreditando que a distância era o único castigo digno para alguém como ele. O peso do silêncio. Os dias passavam cinzentos, e ele evitava as calçadas da igreja, atravessando a rua sempre que avistava o pároco ou algum conhecido da comunidade. Ele se via como um galho seco, caído longe da árvore, esperando apenas que o vento o levasse para o esquecimento. Joaquim acreditava piamente que Deus estava sentado em um trono de julgamento, com um livro aberto, apenas anotando a distância que ele mesmo tinha criado. O que ele não percebia era que, quanto mais ele tentava esconder suas feridas de Deus, mais elas inflamavam em sua alma, tornando-o um homem amargo e sem esperança. Caminhando na chuva, ele passava as tardes sentado em sua poltrona velha, olhando para as mãos calejadas, pensando que aquelas mãos que um dia ajudaram a construir o salão paroquial agora estavam sujas demais para serem postas em prece. Ele tentava ocupar a mente com o rádio ou com jornais antigos, mas a voz do Espírito Santo sussurrava em seu interior, e ele, por medo, fechava os ouvidos e o coração. Certa tarde, uma tempestade repentina e violenta desabou sobre a cidade. O céu escureceu como se fosse noite e o vento uivava entre as frestas das janelas. Joaquim, sentindo um aperto estranho no peito, uma falta de ar que parecia vir do centro de sua alma, sentiu uma necessidade inexplicável de sair de casa. Ele caminhou sob a chuva, sem guarda-chuva, sentindo a água gelada lavar seu rosto, mas seu coração permanecia seco e árido. À chegada à capela, sem perceber para onde os pés o levavam, ele se viu diante de uma pequena capela de periferia, um lugar simples, feito de tijolos aparentes e bancos de madeira rústica. A porta estava entreaberta, balançando com o vento. Joaquim hesitou na entrada, sentindo-se um invasor, um estranho em solo sagrado. Mas o frio o empurrou para dentro. O interior estava na penumbra, iluminado apenas por uma pequena lâmpada vermelha que indicava a presença do Santíssimo no sacrário. Entrando na igreja, ele sentou-se no último banco, tentando passar despercebido até pelas sombras. Ali, no silêncio quebrado apenas pelo barulho da chuva no telhado de zinco, Joaquim sentiu o peso de meses de silêncio desabar sobre seus ombros. Ele olhou para o altar e, pela primeira vez em muito tempo, não viu um juiz severo, mas apenas o vazio de sua própria vida sem a graça. O crucifixo. De repente, um homem idoso, com roupas simples de trabalhador, entrou na capela para recolher alguns folhetos que haviam caído no chão. O sacristão. O homem notou Joaquim encolhido no fundo e, em vez de se afastar, sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. O desconhecido não perguntou o nome de Joaquim, nem o que ele fazia ali, apenas comentou que Deus tem um carinho especial pelas coisas quebradas,
pois é através das rachaduras que a luz consegue entrar. Às lágrimas, Joaquim sentiu um nó na garganta e, com a voz embargada, disse que sua vida não tinha rachaduras, mas sim buracos profundos e escuros que nada poderia preencher. O velho sorriu e contou a Joaquim sobre a arte de consertar cerâmica com ouro, onde as cicatrizes do vaso o tornam mais valioso do que quando era novo. Ele disse que o maior erro de um cristão não é cair, mas acreditar que a queda o torna invisível para o Pai. Joaquim começou a chorar, um choro ruidoso e antigo, que parecia arrancar toda a sujeira que ele tentou esconder por tanto tempo. O gesto de conforto ele confessou ao homem que tinha vergonha, que se sentia indigno de pronunciar o nome de Jesus, que suas feridas eram feias demais para serem mostradas. O Senhor, com uma mão calejada sobre o ombro de Joaquim, disse que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes, e que as feridas de Joaquim não eram um obstáculo para Deus, mas sim o ponto de encontro. A oração no altar ele explicou que, quando tentamos esconder nossa miséria, estamos na verdade negando a Deus a oportunidade de exercer sua maior característica, a misericórdia. Joaquim entendeu, naquele momento, que sua vergonha era apenas uma forma disfarçada de orgulho, pois ele queria ser perfeito para ser amado, quando, na verdade, ele era amado justamente para que pudesse ser curado. Ele percebeu que Deus já sabia de cada pecado, de cada sombra e de cada vergonha, e que ele estava esperando apenas que Joaquim parasse de fugir. A oração não era uma apresentação de méritos, mas um grito de socorro. Ali, no chão daquela capela humilde, Joaquim finalmente abriu o coração. Ele parou de tentar se justificar e apenas se entregou. Ele mostrou a Deus cada mancha, cada erro e cada medo, sem filtros e sem defesas, à luz da esperança e, ao fazer isso, o peso que carregava por meses simplesmente desapareceu, substituído por uma paz que ele não conseguia explicar, apenas sentir. A tempestade lá fora começou a amainar, e um silêncio profundo e doce tomou conta do lugar. Saindo para a luz, Joaquim sentiu como se estivesse nascendo de novo, como se a água da chuva tivesse finalmente alcançado sua alma. Ele olhou para o sacrário e não sentiu mais medo, sentiu saudade. O desconhecido já havia saído, deixando apenas o perfume de uma paz duradoura. Joaquim levantou-se, não mais como um fugitivo, mas como um filho que volta para casa depois de uma longa e dolorosa jornada. Retomando o terço, ele entendeu que sua fraqueza era o palco onde a graça de Deus iria atuar de agora em diante. Ele não precisava mais de máscaras. Ele voltou para sua casa e, ao chegar, a primeira coisa que fez foi acender uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e retomar o terço que estava esquecido na gaveta. As contas corriam por seus dedos e as palavras saíam com uma fluidez nova, carregadas de gratidão. Tornando-se luz para os outros, ele descobriu que a verdadeira santidade não consiste em nunca cair, mas em ter a humildade de se deixar levantar todas as vezes pelo braço estendido do Salvador. Joaquim agora sabia que suas cicatrizes eram, na verdade, troféus da misericórdia divina. Ele voltou a frequentar a missa, não mais para ser visto pelos homens, mas para ser amado por Deus. Seu rosto, antes marcado pela amargura, agora irradiava uma serenidade que chamava a atenção de todos. Ele se tornou aquele que acolhia os que chegavam com um olhar de culpa, pois ele sabia exatamente como era se sentir perdido nas próprias sombras. O homem que tentou esconder suas feridas de Deus tornou-se o homem que as usava para testemunhar que não existe abismo tão profundo que a mão de Cristo não possa alcançar. Joaquim finalmente estava livre, pois descobriu que o único lugar seguro para as nossas misérias é dentro do coração misericordioso de Deus.